Bom, pessoal, vou começar falando de um assunto aqui que é de extrema importância. Eu não sei se vocês têm acompanhado também essa parte aí de atualizações de pesquisas, né, que são importantes aí para o nosso dia a dia. E eu trouxe um dado aqui bastante interessante, e ele vai interessar não apenas nós, profissionais de ciências agrárias, mas também engloba toda a população brasileira, né? Porque é um dado nacional e ele tem uma abrangência nacional. Bom, pessoal, acredito que vocês já têm conhecimento, né, do piso salarial da categoria de vocês. Quem não tem conhecimento, eu estou trazendo aqui para vocês, né, as principais informações sobre os pisos salariais. E eu tenho destacado aqui, principalmente, o piso salarial dos profissionais de ciências agrárias. Quem são esses profissionais de ciências agrárias aqui que a gente trouxe como referência para o piso salarial? Pessoal, antes de mais nada, eu vou esclarecer para vocês o que significa o piso salarial. O piso salarial é um valor mínimo que o profissional tem que receber pelo seu trabalho, né? Então, se você é agrônomo, você deveria receber esse valor por exercer o seu trabalho em determinada carga horária. Então, como exemplo, eu trouxe aqui o piso salarial do médico veterinário, que hoje está girando em torno de 7 salários mínimos, né? Um profissional que trabalha em torno não, exatamente 6 horas por dia, ele tem direito a receber a R$ 10.800 mensais, segundo o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins, já um dado recente de 2025. Já os engenheiros agrônomos, eles têm o direito de receber pelo menos 5 salários mínimos, se for um curso, né, uma graduação com menos de 4 anos. Se a sua graduação for mais de 5 anos, como é a minha, no meu caso, você tem que receber pelo menos 6 salários mínimos. Hoje, 6 salários mínimos corresponde a R$ 9.108, segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins. Isso é um dado recente também. E também eu trouxe alguns dados de alguns outros profissionais da nossa área, né, como os zootecnistas. Eles não têm uma regulamentação própria, mas eles pegam como referência o piso salarial dos agrônomos, né, dos veterinários, que são profissionais regulamentados. Então, o zootecnista hoje, de acordo com a Associação Brasileira de Zootecnia, eles devem receber um salário mensal de pelo menos 5 salários mínimos, né, que corresponde aí a R$ 7.590. Então, aí são alguns dados interessantes, até porque nós precisamos para nos valorizar como profissionais, né? Os biólogos também, eles não têm um piso salarial definido na parte pública, mas na parte privada já foi definido pela Constituição de Finanças da Câmara, né, que está em torno de 4.685. Já os técnicos agrícolas, eu vi lá na pesquisa que algumas pessoas responderam que é da área de técnico agrícola, né? Hoje o CFTA está girando em torno de 3 a 6 mil reais o salário de técnico agrícola, mas ele colocou uma média aí de R$ 4.567 o salário médio do técnico agrícola. Né? E também quem é estudante, né? Porque os estudantes eles também têm direito a receber uma remuneração em caso de estágio remunerado. Então esse valor de remuneração dos estudantes ele fica em torno de R$ 2.000. Né, ele não passando muito desse valor aí, em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Então é um dado interessante, um dado que a gente leva tanto para a vida profissional quanto para o cotidiano, né, para a gente saber como a gente está no nosso desenvolvimento profissional. Tem um outro dado que eu achei bastante interessante aqui, que eu resolvi trazer para vocês, que é justamente o dado das classes sociais. Então, a gente vê que hoje no Brasil as classes sociais é uma classificação definida pelo IBGE, né, que coloca aí as pessoas dentro de uma classe de acordo com a renda e com outros fatores também, como emprego, né, como acesso a serviços básicos e a saúde. Mas o principal dado relacionado às classes sociais é realmente a renda, né, a renda ali que a família recebe. Essas classes sociais é baseada na renda da família, não na renda da pessoa individual. Bom, pessoal, nós temos a primeira classe, que é a classe da elite, né? A classe da elite brasileira, que é a classe que recebe aí mensalmente acima de 20 salários mínimos, ou seja, acima de R$ 30.000. Então, se você é dessa classe e algum de vocês,
eu acredito que não seria tão interessante para você, né, dessa classe, estar participando desse treinamento, porque esse treinamento ele é interessante para quem está querendo faturar pelo menos o piso salarial, né, pelo menos de 10 a 30 mil reais, que eu acredito que dá para faturar, e a gente tem experiência de faturar valores aí nesse intervalo de 10 a 30 mil reais. E então essa classe, ela representa hoje apenas 3% da população brasileira. Então você vê que é uma classe bastante restrita, né? Uma classe que tem poucas pessoas. Então, de 200 milhões de habitantes, a gente tem em torno de 6 milhões de habitantes aí com essa renda acima de 20 salários mínimos. Já a classe B, pessoal, a classe B é a classe alta, né? A gente tem a classe A, que é a classe altíssima, que é a classe mais alta da nossa sociedade brasileira, que é a elite econômica. Nós temos também a classe B, que é a classe alta, e ela representa em torno de 20% da população brasileira. Ou seja, se você recebe mensalmente acima de 15 mil reais, você está dentro da classe B, né? Então, essa classificação que foi definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Já a classe C, pessoal, é a classe média, né? A classe média é aquela classe que está a maioria da população brasileira. A classe média, ela, em torno de 50% da população brasileira está dentro da classe C. Então, essa classe ela é bastante importante porque é a classe profissional, né? Então, a gente vê muito que a classe profissional ela está passando da classe D para a classe C, ou seja, ela está passando dos R$ 4.500 para faturar até 9 salários mínimos ali, que é o piso salarial de algumas profissões, como veterinária, agronomia. Né? Então, é a classe média brasileira. Então, a maioria da população hoje, em torno de 50%, está dentro da classe C, que é a classe média da população brasileira. E interessante dessa classe é que para você estar enquadrado nela, você precisa receber pelo menos 4 salários mínimos, ou seja, esses 4 salários mínimos é o valor mínimo que você deve receber para não estar dentro da baixa renda, que é a classe D. Então, a classe D você vai receber no máximo 3 salários mínimos, né? Então, essa classe é considerada a classe baixa renda, né? Diferente da classe E, que é uma classe mais baixa, que já é uma classe de vulnerabilidade. Ou seja, quem está na classe E já não tem serviços básicos, né? Então ele recebe de 1 a no máximo 2, não chega nem a 2 salários mínimos, abaixo de 3 mil reais. Então é a classe que está mais vulnerável ali e ela não consegue ter serviços básicos. Já a classe D, que é a classe baixa, que recebe ali até em torno de R$ 4.500, ela já tem oportunidade de alimentação melhor, né? De adquirir mensalmente a cesta básica de uma forma completa, né? A classe C, que é a classe profissional, que é a classe média brasileira, em torno de 50% da população brasileira, essa classe ela já tem acesso a serviços e bens, né? Então é uma classe mais privilegiada com relação às classes anteriores. E a classe B, novamente, ela é uma classe marcada pela estabilidade financeira. Ou seja, é uma classe que é mais estável financeiramente. E a classe A, como eu já falei, é a elite econômica do país, que já trabalha com investimentos, né, dentro do país e também fora do nosso país. Então, isso é um dado bastante importante. Esse dado a gente não aprende ele na faculdade, a gente não aprende ele no curso técnico e nem no ensino básico, mas é um dado interessante para você balizar onde você está, né, na escala social.